Eu vou ler aqui um versículo da Bíblia, em Deuteronômio 3, do 26 até o 28 só. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente. E vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. A gente já conhece a história de Moisés, né? Ele foi o homem que Deus escolheu para que tirasse o povo de Israel do Egito e guiasse eles até a terra de Canaã, uma terra onde eles seriam livres, onde eles desfrutariam de todo o bem que Deus ele teria para a vida deles. Tem um episódio também da vida de Moisés que a gente também conhece, onde o povo estava querendo água, mas ao invés de eles levarem essa necessidade deles a Deus em oração, eles levaram isso diante de Moisés como uma reclamação. E Moisés, cedendo às pressões daquele povo, às reclamações dele, ele não obedeceu aquilo que Deus falou para ele. Deus falou para ele falar para a rocha, e da rocha sairia água para que eles pudessem beber. Só que Moisés, eu imagino que ele já estava irritado com tanta gente reclamando no ouvido dele, reclamando contra Deus, que ele cedeu à pressão do povo e ele bateu na rocha. E por esse motivo, Deus falou para ele que ele não entraria na terra de Canaã. Aqui, onde a gente leu, eles estão a um passo de, enfim, tomar posse daquilo que Deus prometeu para eles há tantos anos antes. E aqui Moisés ora a Deus. Ele pede para Deus para que ele também pudesse desfrutar daquela promessa. Se a gente for parar para refletir na história de Moisés, ele foi alguém que doou completamente a sua vida para a causa de Deus, para a obra de Deus, para o propósito que Deus ele tinha para a vida dele. Tudo aquilo que Deus falou com ele, ele obedeceu, apesar de ter tido seus momentos, como esse que ele bateu na rocha ao invés de falar. Pelo o que a gente aprende de Moisés na Bíblia, ele foi alguém que amou a Deus, que amou a obra de Deus, que deu a sua vida a Deus com integridade de coração. Mas quando chegou o momento deles tomarem posse da vitória, Moisés não participaria disso. Ele se sacrificou, ele se esforçou pela obra de Deus, mas infelizmente ele não desfrutaria de Canaã. Aqui ele ora a Deus, pedindo para Deus para que deixasse ele passar o Jordão, deixasse ele também entrar na terra de Canaã. Mas Deus fala para ele que não. Deus falou para ele subir no cume de um monte e para ele olhar ao redor. Ele apenas olharia a terra de Canaã, mas ele não poderia desfrutar por causa da obediência dele. O que eu quero trazer para a nossa vida é o seguinte: se durante muitos anos da sua vida você trabalhasse duro por algo, mas quando fosse a hora de desfrutar dos frutos daquele trabalho, se Deus falasse para você que não, que você não desfrutaria, será que você continuaria amando Deus da mesma forma? Será que você continuaria se empenhando na obra de Deus da mesma forma? Porque o que a gente vê aqui é que, apesar de Moisés saber que ele não entraria na terra de Canaã, ele poderia ter feito o quê? Começado a fazer tudo de qualquer jeito. Poderia ter relaxado, ele poderia ter deixado o povo fazer o que eles quisessem. Ele poderia pensar assim: se eu não vou desfrutar dessa terra, por que eu vou continuar trabalhando para o povo em favor dela? Mas o que a gente entende da Bíblia não é isso. Mesmo ele sabendo que ele não desfrutaria da terra de Canaã, ele continuou com toda integridade, com toda sinceridade, com todo amor, fazendo para Deus. Sendo assim, que apesar dele desejar muito entrar naquela terra, desfrutar da terra de Canaã, e o que era mais importante era ele servir a Deus de verdade. Era o coração dele estar em Deus e não só naquilo que Deus poderia dar para ele. Se fosse no nosso caso, se o seu coração almejasse muito alguma coisa e Deus falasse para você que não, se Deus falasse para você: olha, cuida bem dessas pessoas, cuida muito bem disso aqui, instrui eles nisso, porque lá na frente eu tenho algo muito bom para dar para esse povo, só que você não vai participar. O seu trabalho nisso vai ser só cuidar e instruir e guiar esse povo
até o lugar onde eu quero que eles cheguem. Se você soubesse que o seu papel seria somente cuidar, instruir e guiar, mas você não desfrutaria da bênção, será que o seu coração continuaria firme em Deus? Será que você continuaria no mesmo propósito, servindo a Deus, amando a Deus, apesar dele falar para você que você não desfrutaria da bênção que ele teria para outras pessoas? E se ele falasse para você que além de você não desfrutar da bênção, de você não poder participar daquela bênção, você ainda iria ter que instruir um outro líder que seria levantado no seu lugar, e esse líder sim desfrutaria da bênção que ele teria para o povo? Será que você continuaria fazendo tudo para Deus com amor, com integridade? Eu acho que isso é um ponto importante da gente pensar. Refletir para saber se o nosso coração ele realmente ama a obra de Deus, ama fazer para Deus, ou se a gente só faz esperando uma recompensa. Se a gente faz só esperando uma recompensa, então quem a gente ama realmente não é a Deus, mas é aquilo que Ele pode dar. Mas se você consegue fazer para Deus, mesmo sabendo que você não vai ter reconhecimento, mesmo sabendo que você não vai ter recompensa nenhuma, então acho que você está no caminho certo e você deve continuar seguindo esse caminho. Seguindo o exemplo de Moisés, que mesmo sabendo que ele não entraria na terra de Canaã, ele instruiu Josué, ele ensinou Josué, ele animou Josué, porque era Josué que continuaria o caminho até atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã. E mesmo sabendo que ele não entraria na terra de Canaã, ele continuou fazendo tudo com muita dedicação, com muito esforço e com muito amor para Deus. Ainda que você não vá receber de Deus aquilo que você quer, continue fazendo para Deus, com amor, com dedicação. A maior recompensa que a gente pode receber de Deus é a sua aprovação e a sua presença na nossa vida.